Valentões quebram nozes após menina de rua surpreender com braços inquebráveis no intervalo. Era uma manhã qualquer em um colégio caótico de um bairro carente. O sol queimava quente e as crianças corriam de um lado para o outro. Mas o que realmente captava a atenção era Laís. Ela não era uma aluna comum. Era a menina de rua que a maioria ignorava. Cada dia durante o intervalo, Laís surpreendia a todos com uma habilidade inusitada: quebrar nozes com as mãos. Bastava que algumas cascas das nozes estivessem à vista, e ela se aproximava com um sorriso que escondia muito mais do que parecia. Com um movimento preciso, seus dedos se fechavam como um par de alicates. O estalo das cascas ecoava como música para os que a observavam, e lágrimas de espanto apareciam nos olhos dos mais sensíveis. "Como ela faz isso?", murmurava a plateia de alunos. Era uma cena quase mística. A menina de cabelo desgrenhado, vestindo roupas rasgadas, transformava um momento de zoação em admiração. Mas, a primeira vez que Lucas a intimidou, o sorriso de Laís se desfez. Ele se aproximou, rindo, e desafiou: "Vamos ver se você consegue quebrar essas nozes, fadinha." Os colegas gargalharam, a atmosfera pesada de risadas exploradoras. Laís sentiu um nó na garganta. A dor da perda de sua família voltando com força. Um acidente trágico a deixara sozinha. E agora, essa dor se misturava ao medo. Mas havia uma chama dentro dela que se recusava a se apagar. Laís não respondeu. Em vez disso, decidiu mostrar a eles que mesmo as menores mãos poderiam causar um impacto. Os dias passaram e os ataques de Lucas tornaram-se rotina. As provocações foram se intensificando, enquanto os outros alunos, em sua maioria, assistiam em silêncio, divididos entre rir e ajudar. Mas havia alguém entre eles que não podia ficar indiferente: o professor Miguel. Ele também carregava a dor de perder um filho em um acidente, e ao ver Laís ser tratada daquela forma, seu coração apertou. Ele se aproximou e disse. A tensão crescia. A primeira vez que Laís se sentiu apoiada foi quando viu Miguel intervir. Isso lhe deu coragem, e o ciclo se quebrou. A rivalidade não era só entre valentões e meninos da rua. Era um reflexo das inseguranças de cada um deles, um jogo de poder que poderia deixá-los vulneráveis. E quando o confronto atingiu seu clímax, uma revelação inesperada veio à tona. Lucas, que parecia tão seguro, revelou ser uma das vítimas de seu próprio tormento. Havia perdido seu irmão e, em vez de encontrar conforto, buscava controle na dor. O que iria acontecer a seguir? Com um coração pesado e esperançoso, Laís olhou para Lucas, não só como um desafiante, mas como alguém que também lutava uma batalha interna. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar enquanto Laís encarava Lucas, mais confusa do que nunca. Ela não via apenas um valentão. Via um cara que, assim como ela, sentia a dor da perda. Mas antes que pudesse formular uma resposta, algo inesperado interrompeu o momento. Um grito agudo ecoou pelo pátio, cortando o murmúrio de conversa. "Socorro! Alguém, por favor!" Era uma voz feminina, desesperada.
A atenção de todos se virou rapidamente em direção à origem do grito. Aparentemente, uma das meninas da turma, Júlia, havia caído e estava enroscada na bola que usavam para jogar. O pânico tomou conta quando os colegas perceberam que Júlia não conseguia se levantar. O medo dominou os rostos antes alegres. "Rápido, vamos ajudá-la!" gritou um aluno, mas a maioria ficou paralisada pela cena. O olhar de Laís se iluminou por um instante, e sem pensar duas vezes, ela correu para ajudar. Seus passos eram firmes, ignorando o medo e a dor que a cercavam. Quando chegou perto de Júlia, viu que a perna dela estava presa sob o peso da bola, e o choro dela era quase ensurdecedor. Laís se ajoelhou, olhando nos olhos da amiga, tentando dar força. "Calma, Júlia, eu vou te tirar daí", disse Laís, suas mãos pequenas trabalhando intensamente para levantar a bola. O suor escorria pela testa, mas ela não desistiria. Os outros alunos começaram a se juntar, um movimento coletivo, mas ainda havia hesitação. Lucas, por um momento, hesitou, enquanto a grandeza da situação se desenrolava à sua frente. Juntou-se aos outros e, para surpresa geral, ele também se agachou, ajudando a levantar a bola. Era uma cena quase surreal, como se todo aquele respeito e rivalidade fossem deixados de lado em N. Juntos, conseguiram finalmente soltar Júlia. Mas assim que ela se levantou, algo estranho aconteceu. Seus olhos se dirigiram a Laís, mas seu rosto refletia um choque absoluto. "Vocês não deveriam estar aqui, não é seguro!" Júlia gritou, sua voz tremendo. Antes que alguém pudesse perguntar por quê, uma estrondosa explosão ressoou do lado de fora do colégio, seguida por uma densa nuvem de fumaça que rapidamente começou a invadir o pátio. O coração de todos parou na mesma fração de segundo. O pânico tomou conta. Gritos ecoaram, enquanto crianças tornavam-se bolhas de desespero. Em meio à confusão, Laís viu Lucas em frente a ela, mas não era mais o valentão. Era um garoto que, assim como ela, estava aterrorizado. Ele olhou diretamente nos olhos dela, e, meio ao caos, um entendimento silencioso se formou. Mas havia algo mais na expressão de Lucas. Algo que Laís não conseguia identificar. Uma sombra que sugeria segredos muito mais profundos. Outro grito, mais forte. "Nosso professor! O Miguel não está aqui!" Alguém gritou, e a lembrança do professor que havia apoiado Laís veio como um soco no estômago. O pânico aumentou. A confusão se espalhava como fogo em palha seca. No meio da cena caótica, Laís percebeu que tudo o que conhecia estava em jogo, e a revelação que vinha se formando naquele instante era mais impactante do que qualquer pancada. Lucas não apenas compartilhava uma ferida. Ele parecia conhecer bem mais sobre ela do que ela jamais imaginou. Algo havia mudado radicalmente. Enquanto o caos se desenrolava ao redor, havia uma conexão. Uma revelação sobre o passado de ambos, que poderia acender um confronto muito maior do que qualquer um deles poderia prever. A fumaça começou a encobrir mais do que o pátio. Laís sentia a adrenalina bombear por suas veias. "O que está acontecendo, Lucas?" Ela sussurrou, enquanto as nuvens de fumaça se fechavam em torno deles, e tudo o que restava era a incerteza do que lhes aguardava a seguir. A fumaça começava a cobrir tudo, e o cheiro de queimado subia no ar. Laís olhou para Lucas, e uma onda de pânico passou por ela. "O que está acontecendo, Lucas?" Ela sussurrou, sua voz quase se perdendo no caos. Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, o pátio se transformou em um redemoinho de gritos e correria. "Todo mundo para dentro, agora!" gritou um professor que estava próximo. O coro de vozes em desespero ensurdecia, enquanto alunos tentavam encontrar saída. O desespero era palpável, e Laís sentiu seu coração acelerar. Juntas, as mãos de crianças e adolescentes tentavam puxar umas às outras, mas o medo era como cordas invisíveis que prendiam cada um em seus lugares. Lucas, até então um valentão, estava tão branco quanto a fumaça que começava a invadir o pátio. Ele olhou nos olhos de Laís e, pela primeira vez,
viu não apenas uma rival, mas uma parceira. Precisamos ajudar, ele começou, mas a voz sumiu em meio ao tumulto. De repente, um estrondo surdo ecoou, como se o chão estivesse se rachando. O pânico se transformou em histeria. Laís e Lucas se entreolharam, ambos sabendo que algo estava muito, muito errado. Vem! Ele puxou a mão dela, e eles correram em direção à entrada do colégio. Mas a porta estava lotada. Alunos empurravam-se para sair, cada um com medo em seus olhos. Laís, com um nó na garganta, parou ao ver alguém do lado de fora, cercado pela fumaça. Era Miguel, seu professor, tentando socorrer aqueles que ainda estavam presos. O olhar dele encontrou o de Laís, e por um breve momento, tudo pareceu congelar. Miguel! Gritou Laís. Mas a voz de sua professora despencou em um grito abafado, quando uma nova explosão ressoou. O pátio tremeu, e todos gritaram mais alto. Com as mãos trêmulas, ela viu Miguel ser lançado para trás pela força da explosão. O coração dela se despedaçou. Não! A palavra saiu como um sussurro, mas o horror já estava estampado no rosto de todos. Lucas olhou para ela, o medo transparecendo. Precisamos sair daqui! Mas então, algo extraordinário aconteceu. Laís viu um brilho em meio à fumaça. Não era apenas a luz que estava refletindo. Era o objeto que Miguel carregava nas mãos. Com um movimento rápido, ele arremessou algo. A bola de basquete que havia preso Júlia. Um momento de silêncio se instalou, seguido por um grito inesperado. Oh não! O que você fez? Foi o grito de Júlia, apontando para a direção onde Miguel havia caído. O pânico não era mais apenas sobre a explosão. Era sobre um ser humano caindo sob pressão. Os rostos de seus colegas atingiram um nível de trauma que Laís nunca havia visto. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, o que houve chamou a atenção de Laís. Lucas virou-se para ela, e ao mesmo tempo que uma lágrima escorreu de seu olho, ele sussurrou: Eu conheço você. O quê? Como você pode me conhecer, Lucas? Perguntou Laís, confusa, sem saber se deveria acreditar. Eu sei quem você realmente é, respondeu, e antes que pudesse continuar, o mundo ao redor deles continuou a desmoronar. A fumaça começou a dissipar, revelando uma cena que era tanto familiar quanto aterrorizante. Um velho conhecido do passado, um homem que Laís tinha esperado nunca mais ver, estava ali, observando de longe. Um sorriso cínico desenhava-se em seu rosto, segurando algo que poderia mudar tudo. Chamando seu nome, Laís sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Você! A revelação a pegou. O caos em volta deles era nada comparado ao segredo que havia sido exposto. Lucas a olhou, percebendo a verdade a partir de seu olhar. A conexão estava firmada, mas o que ela significava? O que estava por vir? A fumaça se afastava, mas a confusão e as perguntas apenas começavam. A fumaça se dissipava lentamente, revelando o cenário já sombrio e caótico. Laís olhou para o homem que estava ali, observando de longe. Seu coração disparou. Era Daniel, seu pai. Ele havia desaparecido anos atrás, após o acidente que destruiu sua família. Mas ali estava ele, tão real quanto a fumaça que o cercava. Algo dentro dela se revirou. O que você está fazendo aqui? A raiva brotou dela como uma ferida sangrando. Lucas ficou olhando para Laís, perplexo. Ele é seu pai? A pergunta escapou da boca dele, um misto de incredulidade e curiosidade. O olhar de Laís se estreitou. Sim, mas não é o que você está pensando. Ele não deveria estar aqui. A adrenalina e o medo misturavam-se, formando um turbilhão dentro dela. Daniel se aproximou, os olhos frios refletindo uma mistura de desprezo e arrependimento. Laís, você não entende.
Ele começou a falar, mas a intromissão de um grito a interrompeu. Cuidado! Alguém gritou do fundo do pátio e um pedaço do teto se desabou, criando uma nuvem de poeira e pânico. Isso foi o suficiente para que os alunos se arrebanhassem em um choque coletivo. Laís sentiu seu estômago revirar. Vamos! Precisamos sair daqui! Gritou, puxando Lucas para fora dessa confusão. Mas ele hesitou, olhando para Daniel. Você conhece ele, então? O tom de Lucas era diferente, mais amargo agora. Laís fechou os olhos por um segundo, lutando com sentimentos conflitantes. Eu não quero saber. Ela não estava pronta para essa conversa. Pouco importava quem estivesse ali. A única coisa que importava era sair. Com o caos ao fundo, Laís e Lucas correram na direção da saída. Mas a pressão do pânico crescia. Outras crianças estavam presas entre lágrimas e gritos. Ajudem! Ela ouviu uma voz entre a multidão. Ouvindo aquele chamado, Laís hesitou. Não havia como deixar alguém para trás, mesmo que seu pai estivesse ali. Por favor, Laís. Lucas a puxou, mas seu olhar atravessou a multidão. Um instante de decisão. Eu não posso, respondeu, se desvencilhando dele. Ela não podia abandonar ninguém. Correndo em direção ao som das súplicas, seus pés pareciam pesados, mas seu coração batia forte. Finalmente, Laís chegou até Júlia, que estava em um canto, visivelmente machucada. Tudo bem? Perguntou, acalmando-a. Aqui, eu vou te tirar daqui. Mas enquanto tentava ajudá-la a se levantar, uma nuvem de fumaça a envolveu, e Laís sentiu mãos puxando-a de qualquer jeito. Julgamentos e olhares se cruzavam, mas havia uma força na mistura. Corações batendo juntos em desespero. Nesse instante, outro estrondo ressoou. O pátio tremeu, e a estrutura do colégio parecia pender. Não! Foi o grito de Júlia, e Laís sentiu pela primeira vez que tudo poderia acabar ali. Mas então, algo completamente fora do comum aconteceu. A fumaça clareou, e com isso, a visão de uma notória figura se destacou naquele caos. Era Isabel, sua mãe. Alguém que supostamente também tivera um fim trágico no acidente. Laís ficou paralisada. Como isso era possível? O mundo ao seu redor pareceu desmoronar, quando tudo o que ela acreditava ter perdido estava ali, diante dela. Como vocês estão aqui? A voz de Laís falhou, repleta de insegurança e confusão. Daniel e Isabel trocavam olhares, como se tudo estivesse interligado, uma trama maior do que ela imaginara. Única coisa, o que mais eles poderiam esconder. A fumaça se dissipava lentamente, revelando o cenário já sombrio e caótico. Laís olhou para o homem que estava ali, observando de longe. Seu coração disparou. Era Daniel, seu pai. Ele havia desaparecido anos atrás, após o acidente que destruiu sua família. Mas ali estava ele, tão real quanto a fumaça que o cercava. Algo dentro dela se revirou. O que você está fazendo aqui? A raiva brotou dela, como uma ferida sangrando. Lucas ficou olhando para Laís, perplexo. Ele é seu pai? A pergunta escapou da boca dele. Um misto de incredulidade e curiosidade. O olhar de Laís se estreitou. Sim, mas não é o que você está pensando. Ele não deveria estar aqui. A adrenalina e o medo misturavam-se, formando um turbilhão dentro dela. Daniel se aproximou, os olhos frios refletindo uma mistura de desprezo e arrependimento. Laís, você não entende. Ele começou a falar, mas a intromissão de um grito a interrompeu. Cuidado! Alguém gritou do fundo do pátio, e um pedaço do teto se desabou, criando uma nuvem de poeira e pânico. Isso foi o suficiente para que os alunos se arrebanhassem em um choque coletivo. Laís sentiu seu estômago revirar. Vamos, precisamos sair daqui, gritou, puxando Lucas para fora dessa confusão. Mas ele hesitou, olhando para Daniel. Você conhece ele, então? O tom de Lucas era diferente, mais amargo agora. Laís fechou os olhos por um segundo,
lutando com os sentimentos conflitantes. Eu não quero saber. Ela não estava pronta para essa conversa. Pouco importava quem estivesse ali. A única coisa que importava era sair. Com o caos ao fundo, Laís e Lucas correram na direção da entrada. Mas a pressão do pânico crescia. Outras crianças estavam presas entre lágrimas e gritos. Ajudem! Ela ouviu uma voz entre a multidão. Ouvindo aquele chamado, Laís hesitou. Não havia como deixar alguém para trás, mesmo que seu pai estivesse ali. Por favor, Laís! Lucas a puxou, mas seu olhar atravessou a multidão. Um instante de decisão. Eu não posso, respondeu, se desvencilhando dele. Ela não podia abandonar ninguém. Correndo em direção ao som das súplicas, seus pés pareciam pesados, mas seu coração batia forte. Finalmente, Laís chegou até Júlia, que estava em um canto, visivelmente machucada. Júlia, tudo bem? Perguntou acalmando-a. Aqui, eu vou te tirar daqui. Mas enquanto tentava ajudá-la a se levantar, uma nuvem de fumaça a envolveu, e Laís sentiu mãos puxando-a de qualquer jeito. Julgamentos e olhares se cruzavam, mas havia uma força na mistura. Corações batendo juntos em desespero. Nesse instante, outro estrondo ressoou. O pátio tremeu, e a estrutura do colégio parecia pender. Não! Foi o grito de Júlia, e Laís sentiu pela primeira vez que tudo poderia acabar ali. Mas então, algo completamente fora do comum aconteceu. Uma explosão repentina arremessou todos para o chão. A fumaça se espalhou como um rio de pânico. Laís tapou a boca. O cheiro era insuportável. A luz começava a desaparecer. Quando a poeira assentou, um silêncio profundo tomou conta. Os alunos olharam em volta, atordoados. Mas lá onde Daniel estava, a cena era surreal. Ele estava de pé, segurando uma arma. Ninguém se mexe. A voz dele, agora cheia de raiva e controle, reverberou. Laís ficou paralisada, o peito apertado. "O que você está fazendo?" gritou. As palavras saíram como um sussurro de desespero. Ela não podia acreditar que o homem que uma vez amou agora era uma ameaça. "Você não entende, Laís. Eu fiz isso por você", ele gritou, e os olhos dele estavam cheios de uma determinação doentia. O coração dela afundou. "Você não precisa disso. Nós podemos sair juntos." Mas as palavras dele eram airadas de desespero. Lucas, do lado dela, olhava assustado. "Laís, isso é loucura! Fique longe dele!" A voz de Laís tremia. Tudo o que ela sabia sobre família estava sendo destruído. Nesse momento, Daniel apontou a arma para Lucas. "Se você se aproximar dela, eu juro que..." Os alunos começaram a gritar, o pânico se espalhando rapidamente. A tensão preenchia o ar enquanto Laís sentia que um novo pesadelo estava prestes a se desenrolar. "Não, pai, eu imploro, não faça isso." A lágrima escorreu pelo rosto dela, uma dor esmagadora. E de repente, antes que alguém pudesse reagir, uma nova explosão causou um tremor ainda mais intenso. O teto começou a desabar, mas Daniel, em sua tentativa possessiva, não estava prestando atenção. Em meio ao caos, a única certeza que Laís tinha era que naquele momento tudo poderia acabar. Ela olhou para Lucas e percebeu que eles estavam juntos nessa. O que mais Daniel poderia fazer? "Precisamos sair. Agora!" gritou Laís. O coração dela disparava enquanto a ação se desenrolava diante dela. Uma sombra de movimento surgiu ao seu lado, mas o desespero era palpável. O fim poderia ser mais do que alguns segundos, mas a traição de um pai e a busca desesperada da verdade se transformaram em algo que Laís nunca esperou. O que mais ele esconderia? O que mais estava em jogo? Desesperada, ela se perguntou. A verdadeira batalha estava apenas começando,
E quem realmente era seu pai? A fumaça se dissipava lentamente, revelando o cenário já sombrio e caótico. Laís olhou para o homem que estava ali, observando de longe. Seu coração disparou. Era Daniel, seu pai. Ele havia desaparecido anos atrás, após o acidente que destruiu sua família. Mas ali estava ele, tão real quanto a fumaça que o cercava. Algo dentro dela se revirou. O que você está fazendo aqui? A raiva brotou dela como uma ferida sangrando. Lucas ficou olhando para Laís, perplexo. Ele é seu pai? A pergunta escapou da boca dele. Um misto de incredulidade e curiosidade. O olhar de Laís se estreitou. Sim, mas não é o que você está pensando. Ele não deveria estar aqui. A adrenalina e o medo misturavam-se, formando um turbilhão dentro dela. Daniel se aproximou, os olhos frios refletindo uma mistura de desprezo e arrependimento. Laís, você não entende. Ele começou a falar, mas a intromissão de um grito a interrompeu. Cuidado! Alguém gritou do fundo do pátio, e um pedaço do teto se desabou, criando uma nuvem de poeira e pânico. Isso foi o suficiente para que os alunos se arrebanhassem em um choque coletivo. Laís sentiu seu estômago revirar. Vamos, precisamos sair daqui, gritou, puxando Lucas para fora dessa confusão. Mas ele hesitou, olhando para Daniel. Você conhece ele, então? O tom de Lucas era diferente, mais amargo agora. Laís fechou os olhos por um segundo, lutando com os sentimentos conflitantes. Eu não quero saber. Ela não estava pronta para essa conversa. Pouco importava quem estivesse ali. A única coisa que importava era sair. Com o caos ao fundo, Laís e Lucas correram na direção da entrada, mas a pressão do pânico crescia. Outras crianças estavam presas entre lágrimas e gritos. Ajudem! Ela ouviu uma voz entre a multidão. Ouvindo aquele chamado, Laís hesitou. Não havia como deixar alguém para trás, mesmo que seu pai estivesse ali. Por favor, Laís. Lucas a puxou, mas seu olhar atravessou a multidão. Um instante de decisão. Eu não posso, respondeu-se desvencilhando dele. Ela não podia abandonar ninguém. Correndo em direção ao som das súplicas, seus pés pareciam pesados, mas seu coração batia forte. Finalmente, Laís chegou até Júlia, que estava em um canto, visivelmente machucada. Júlia, tudo bem? Perguntou, acalmando-a. Aqui, eu vou te tirar daqui. Mas enquanto tentava ajudá-la a se levantar, uma nuvem de fumaça a envolveu. E Laís sentiu mãos puxando-a de qualquer jeito. Julgamentos e olhares se cruzavam. Mas havia uma força na mistura. Corações batendo juntos em desespero. Nesse instante, outro estrondo ressoou. O pátio tremeu, e a estrutura do colégio parecia pender. Não, foi o grito de Júlia, e Laís sentiu pela primeira vez que tudo poderia acabar ali. Mas então, algo completamente fora do comum aconteceu. Uma explosão repentina arremessou todos para o chão. A fumaça se espalhou como um rio de pânico. Laís tapou a boca. O cheiro era insuportável. A luz começava a desaparecer. Quando a poeira assentou, um silêncio profundo tomou conta. Os alunos olharam em volta, atordoados. Mas lá onde Daniel estava, a cena era surreal. Ele estava de pé, segurando uma arma. Ninguém se mexe. A voz dele, agora cheia de raiva e controle, reverberou. Laís ficou paralisada, o peito apertado. O que você está fazendo? Gritou. As palavras saíram como um sussurro de desespero. Ela não podia acreditar que o homem que uma vez amou agora era uma ameaça. Você não entende, Laís. Eu fiz isso por você. Ele gritou e os olhos dele estavam cheios de uma determinação doentia. O coração dela afundou. Você não precisa disso. Nós podemos sair juntos. Mas as palavras dele eram airadas de desespero. Lucas, do lado dela, olhava assustado. Laís, isso é loucura. Fique longe dele. A voz de Laís tremia. Tudo o que ela sabia sobre família
estava sendo destruído. Nesse momento, Daniel apontou a arma para Lucas. Se você se aproximar dela, eu juro que... Os alunos começaram a gritar, o pânico se espalhando rapidamente. A tensão preenchia o ar, enquanto Laís sentia que um novo pesadelo estava prestes a se desenrolar. Não, pai, eu imploro, não faça isso. A lágrima escorreu pelo rosto dela, uma dor esmagadora. E de repente, antes que alguém pudesse reagir, uma nova explosão causou um tremor ainda mais intenso. O teto começou a desabar, mas Daniel, em sua tentativa possessiva, não estava prestando atenção. E então, ao lado de Daniel, uma figura conhecida apareceu. Era Henrique, o segurança da escola. Mas algo estava errado com ele. Em vez de ajudar, seus olhos estavam cheios de frieza. Foi você? Laís sussurrou, percebendo a verdade. O segurança da escola era conivente em tudo aquilo, e o choque a atingiu como uma onda. Você sempre soube. Os alunos se agitaram, a confusão aumentando. Henrique olhou para Daniel e sorriu. Um sorriso que não era amigo, mas cúmplice. É hora de revelar a verdade, Daniel. Você chegou mais longe do que eu pensava, disse Henrique. Laís sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? O pânico começava a crescer ainda mais. Ela precisa saber a verdade, Daniel. E agora é isso ou tudo se destrói. Henrique gritou, e o tom dela tinha um ar de desespero. Antes que qualquer um pudesse entender, a estrutura começou a falhar. O caos já não era apenas uma luta pessoal, mas um jogo de forças muito maiores e sombrias. Em meio ao ruído da poeira e do desespero, Laís sentiu que a única forma de escapar era desvendar esse mistério. A verdade se desdobrava ali, emaranhada entre mentiras e traumas. O que você escondia, pai? Laís gritou, a voz carregada de emoção. Os olhares se cruzaram e tudo parecia um eco interminável. As palavras pairavam no ar, pesadas e opressoras, como se o mundo ao redor estivesse prestes a colapsar sob o peso de um segredo. O que estava por vir mudaria tudo. Cada um ali estava em jogo. A fumaça se dissipava lentamente, revelando o cenário já sombrio e caótico. Laís olhou para o homem que estava ali, observando de longe. Seu coração disparou. Era Daniel, seu pai. Ele havia desaparecido anos atrás, após o acidente que destruiu sua família. Mas ali estava ele, tão real quanto a fumaça que o cercava. Algo dentro dela se revirou. O que você está fazendo aqui? A raiva brotou dela como uma ferida sangrando. Lucas ficou olhando para Laís, perplexo. Ele é seu pai? A pergunta escapou da boca dele, um misto de incredulidade e curiosidade. O olhar de Laís se estreitou. Sim, mas não é o que você está pensando. Ele não deveria estar aqui. A adrenalina e o medo misturavam-se, formando um turbilhão dentro dela. Daniel se aproximou, os olhos frios refletindo uma mistura de desprezo e arrependimento. Laís, você não entende. Ele começou a falar, mas a intromissão de um grito a interrompeu. Cuidado! Alguém gritou do fundo do pátio, e um pedaço do teto se desabou, criando uma nuvem de poeira e pânico. Isso foi o suficiente para que os alunos se arrebanhassem, em um choque coletivo. Laís sentiu seu estômago revirar. Vamos! Precisamos sair daqui, gritou puxando Lucas para fora dessa confusão. Mas ele hesitou, olhando para Daniel. Você conhece ele, então? O tom de Lucas era diferente, mais amargo agora. Laís fechou os olhos por um segundo, lutando com os sentimentos conflitantes. Eu não quero saber. Ela não estava pronta para essa conversa. Pouco importava quem estivesse ali. A única coisa que importava era sair. Com o caos ao fundo,
Laís e Lucas correram na direção da entrada. Mas a pressão do pânico crescia. Outras crianças estavam presas entre lágrimas e gritos. Ajudem! Ela ouviu uma voz entre a multidão. Ouvindo aquele chamado, Laís hesitou. Não havia como deixar alguém para trás, mesmo que seu pai estivesse ali. Por favor, Laís. Lucas a puxou, mas seu olhar atravessou a multidão. Um instante de decisão. Eu não posso, respondeu, se desvencilhando dele. Ela não podia abandonar ninguém. Correndo em direção ao som das súplicas, seus pés pareciam pesados, mas seu coração batia forte. Finalmente, Laís chegou até Júlia, que estava em um canto, visivelmente machucada. Júlia, tudo bem? Perguntou, acalmando-a. Aqui eu vou te tirar daqui. Mas enquanto tentava ajudá-la a se levantar, uma nuvem de fumaça a envolveu, e Laís sentiu mãos, puxando-a de qualquer jeito. Julgamentos e olhares se cruzavam, mas havia uma força na mistura. Corações batendo juntos em desespero. Nesse instante, outro estrondo ressoou. O pátio tremeu, e a estrutura do colégio parecia pender. Não! Foi o grito de Júlia, e Laís sentiu, pela primeira vez, que tudo poderia acabar ali. Mas então, algo completamente fora do comum aconteceu. Uma explosão repentina arremessou todos para o chão. A fumaça se espalhou como um rio de pânico. Tapou a boca. O cheiro era insuportável. A luz começava a desaparecer. Quando a poeira assentou, um silêncio profundo tomou conta. Os alunos olharam em volta, atordoados. Mas lá onde Daniel estava, a cena era surreal. Ele estava de pé, segurando uma arma. Ninguém se mexe. A voz dele, agora cheia de raiva e controle, reverberou. Laís ficou paralisada, o peito apertado. "O que você está fazendo?" gritou. As palavras saíram como um sussurro de desespero. Ela não podia acreditar que o homem que uma vez amou, agora era uma ameaça. E então um grito desesperado cortou o ar. Era a voz de Miguel, o professor, que havia se afastado do tumulto. "Daniel, não!" Miguel estava de pé, mas seu olhar estava fixo na arma. "Pense no que está fazendo." "Cala a boca, Miguel. Você não sabe de nada." Daniel gritou, mas havia uma fraqueza na voz dele. Um tremor que Laís nunca havia percebido antes. Ele parecia à beira de um colapso, como se a pressão do que estava acontecendo estivesse quebrando sua fachada. E foi nesse momento de caos que a verdade mais devastadora foi revelada. Miguel, com a voz grave e firme, se virou para Laís e disse: "Laís, eu sabia que você estaria aqui. Mas o que você não sabe é que Daniel não é o único que tem segredos. Eu sou seu verdadeiro pai." "Como é possível?" Sua mente começou a girar. A confusão a tomou de assalto. "Essa história toda, eu me escondi porque vocês estavam em perigo. Daniel, ele não é quem você pensa que é. Ele fez coisas horríveis e eu tive que proteger você. Me desculpe por não ter te contado antes." Miguel disse, mas cada palavra parecia apenas aumentar a confusão. "O quê?" Laís estava tremendo. Cada aspecto da sua vida parecia estar desmoronando. E antes que pudesse processar isso, o chão tremia sob seus pés novamente. Daniel perdeu a paciência e gritou: "Ninguém vai contar nada para ela. Eu não deixarei." Ele olhou para Miguel, os olhos cheios de um ódio que Laís nunca soube que existia. "É tudo culpa sua. Você poderia ter me parado." As crianças ao redor estavam em choque, olhando entre os dois. Uma nova explosão ressoou e o teto começou a desabar novamente. Mas agora, os olhos de Laís estavam fixos em Miguel. Sua mente lutando para entender essa nova verdade. O que mais ele escondia? E no meio de toda a confusão, ela percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que ela faria agora? Com tantas vidas em perigo, Laís precisava decidir: confiar em Miguel ou escapar do passado sombrio de Daniel. A fumaça começou a se fechar novamente,
e a resposta estava prestes a desmoronar, junto com tudo ao seu redor. A fumaça começava a se espalhar novamente. A tensão preenchia o ar pesado. Laís estava paralisada, suas emoções girando como redemoinhos. Miguel, como você pode ser meu pai? A voz dela tremia. Cada palavra pesava como chumbo. Eu tinha que te proteger de Daniel. Miguel respondeu, sua voz embargada. Mas Daniel não parecia disposto a deixar essa conversa prosseguir. Ele olhou para Miguel com desprezo, como se a verdade dele fosse uma ofensa. Você quer proteger a garota, Miguel? Você é um covarde. Não, Daniel. Isso não é sobre você. Miguel gritou, a raiva começando a crescer, seu olhar ferido. Mas enquanto a discussão recomeçava, a tensão no ambiente continuava a se intensificar. Laís sentia seu coração disparar. O chão tremeu de novo. Um barulho estrondoso ecoou. As paredes ao redor pareciam querer ceder. Vamos! Precisamos sair! Gritou Laís, tentando puxar Lucas para longe. Mas ele estava colado ao chão, os olhos fixos em Daniel. E então, em um movimento rápido e inesperado, Daniel virou a arma em direção a Miguel, sua expressão desencadeando um pesadelo. Esse termina aqui, Miguel. Você nunca deveria ter voltado. O pânico se transformou em desespero, e Laís sentiu uma onda de adrenalina. Pai, não! Laís gritou, os olhos lacrimejando. Mas a cena diante dela parecia lenta, como um filme paralisado. Antes ele não tinha a aparência de um aliado. Seu sorriso se estendia em uma expressão de satisfação sombria. Eu sabia que isso aconteceria. O tempo pareceu congelar. Laís estava atordoada. O que você quer dizer? A confusão e a desconfiança se misturaram em sua mente. Henrique, você estava do lado dele? Sim, e não só isso, respondeu Henrique. Seu olhar provocador em direção a todos. Os alunos em pânico começaram a se mover. Suas vozes se misturavam aos gritos. O que você não sabe, Laís, é que toda essa história estava sendo manipulada. Miguel não é quem diz ser. Ele faz parte de um plano muito maior. Os olhos de Laís se arregalaram. De que plano você está falando? A incredulidade a dominava. Isso não pode ser verdade. Henrique sorriu de maneira amarga. Toda a sua vida, Laís, foi uma teia de mentiras. Existe um poder muito maior em jogo, um legado que você herda. Miguel, ele não quer que você descubra a verdade. O chão tremeu mais uma vez, e Daniel hesitou, confundido pela nova revelação. O que você quer dizer com legado? Perguntou, sua voz quase um sussurro, cheio de incerteza. Henrique riu, uma risada cruel. Sim, isso mesmo. Sabia que você não era apenas uma garota comum. A sua linhagem é única, e Miguel está tentando te proteger, mas também está te impedindo de acessar seu verdadeiro potencial. Laís sentiu o mundo girar. Estava ouvindo palavras que pareciam tiradas de um conto, algo que não tinha como ser real. Mas a convicção na voz de Henrique era alarmante, e as peças pareciam se unir de forma assustadora. Não escute ele, Laís, Miguel implorou. Seu olhar era desesperado. Ele está mentindo, isso não é verdade. O pânico predominava, mas Laís percebeu algo no olhar de Daniel. O que mais você não está me contando? Seu coração acelerava, um nó se formava em sua garganta. Mas antes que alguém pudesse responder ou explicar o que tudo isso significava, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um novo desabamento. O teto começava a ceder, e a poeira invadiu o espaço. Uma nuvem de caos envolvia todos. E no meio dessa confusão, algo que Laís nunca esperou. Ao se levantar, viu uma caixa no chão, aberta, e revelando um objeto fulgurante. Era uma joia brilhante. Um colar com uma pedra preciosa que parecia brilhar intensamente. Não pode ser, pensou. Um reconhecimento subindo como um arrepio. Os olhares se fixaram na joia, o clima mudando.
As conexões estavam sendo feitas, e uma nova batalha, muito mais do que física, estava prestes a começar. Laís, isso é o que você precisa! Henrique gritou, enquanto as paredes tremiam cada vez mais. A decisão estava nas mãos dela. O que realmente estava em jogo? E se tudo o que acreditava fosse mentira? Ajoelhada, Laís viu o mundo se fragmentar, e a verdade estava mais perto do que nunca. A fumaça começava a se espalhar novamente, e a tensão preenchia o ar pesado. Laís estava paralisada, suas emoções girando como redemoinhos. Miguel, como você pode ser meu pai? A voz dela tremia. Cada palavra pesava como chumbo. Eu tinha que te proteger de Daniel, Miguel respondeu, sua voz embargada. Mas Daniel não parecia disposto a deixar essa conversa prosseguir. Ele olhou para Miguel com desprezo, como se a verdade dele fosse uma ofensa. Você quer proteger a garota, Miguel? Você é um covarde. Não, Daniel, isso não é sobre você. Miguel gritou, a raiva começando a crescer, seu olhar ferido. A situação estava prestes a explodir, e Laís sentiu o coração acelerar. O chão tremeu de novo. Uma onda de pânico reverberou pelas paredes. Vamos, precisamos sair! Gritou tentando puxar Lucas, mas ele estava colado ao chão, sem saber o que fazer. E, no meio da confusão, aconteceu. Daniel agiu em um impulso desesperado. Em um movimento rápido, ele se virou em direção a Miguel e apertou o gatilho. A bala disparou como um raio, um som ensurdecedor que cortou o ar como um grito. O tempo parecia parar. Laís ficou paralisada, a cena se desenrolando em câmera lenta. Miguel! Ela gritou, sua voz um sussurro quebrado. O impacto atingiu Miguel, e ele caiu, uma expressão de choque e dor pintando seu rosto. Laís sentiu o chão se abrir sob seus pés. Em um instante, tudo o que ela conhecia estava desmoronando. Mas então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. A fumaça se dissipou ao redor de Miguel, e uma luz pulsante começou a preencher a sala. Laís ficou boquiaberta. Era como se a própria energia tivesse reagindo à tragédia. A joia que estava no chão começou a brilhar intensamente, pulsando em sintonia com a situação caótica. Os rostos de seus colegas se transformaram em máscaras de terror, mas Laís só conseguia focar na luminosidade. É a reação do colar! Gritou Henrique, seus olhos brilhando de excitação. É o poder que estava escondido. O quê? O que ele estava dizendo? A mente de Laís girava, enquanto ela tentava processar. O que o colar tinha a ver com isso? De repente, a luz se intensificou, e um campo de energia invisível começou a se formar em torno dela. Laís e Lucas foram empurrados para trás, protegidos por uma barreira, enquanto a energia se expandia. Isso não é possível, Daniel gritou, sua expressão se contorcendo entre medo e raiva. Eu nunca deixarei isso acontecer. Neste momento, a joia liberou uma onda de energia que ecoou pela sala, fazendo com que o ambiente tremesse. A estrutura do colégio começou a rachar, e destroços caíam do teto. Laís sentiu que o poder se conectava a ela, como se estivesse despertando algo latente dentro dela. Mas a revelação estava longe de acabar. No auge do caos, a luz envolveu tanto Miguel quanto Daniel, e então uma transformação chocante ocorreu. O corpo de Daniel começou a tremer, e o que parecia ser uma sombra escura surgiu de dentro dele, uma figura grotesca, que parecia alimentada pela dor e raiva acumuladas. Não, eu não sou assim, Daniel gritou, sua voz distorcida, como se fosse possuído. A sala vibrou com a luta interna, e Laís percebeu que havia algo muito mais profundo em jogo. O passado dele, a dor que ele carregava, não era apenas culpa, mas algo que o consumia. Laís olhou para Miguel, ainda no chão, agora cercado por uma aura suave e protetora. Era como se uma batalha entre luz e escuridão estivesse se desenrolando diante dela. Miguel, o que está acontecendo? Ela sussurrou, o horror estampando seu rosto.
Miguel, com a voz tremendo, disse: Laís, você precisa aceitar seu poder. É a única forma de parar isso. A urgência nas palavras de Miguel atingiu como um soco, e as peças do quebra-cabeça começaram a se unir. O colar era a chave para tudo. Laís sentiu uma chama dentro dela, um impulso de coragem. Não, eu não deixarei vocês dois se destruir, gritou. Com determinação, estendeu a mão para o colar que brilhava intensamente à sua frente. O calor emanava dele, e antes que ela pudesse hesitar, sentiu uma conexão surgindo. O que você está fazendo, Laís? Lucas gritou, mas as palavras ecoaram distantes. Tudo ao redor parecia sumir enquanto ela preservava o foco. E ao tocar a joia, uma onda de luz e poder explodiu ao redor deles. A figura sombria dentro de Daniel começou a gritar, e a sala ficou iluminada, como se 1000 sóis tivessem surgido. O que seria aquela luz? Daria a Laís o poder para salvar Miguel e todos ao seu redor? As consequências dessa escolha transcendiam o que ela poderia imaginar. E enquanto a luz a envolvia, a única coisa que ficou clara é que essa batalha mal havia começado. O que ela descobriria em seguida poderia mudar tudo, novamente. A luz da joia pulsou com uma força quase palpável, preenchendo o ar com uma energia que fazia o coração de Laís disparar. A figura sombria que havia emergido de Daniel começou a perder força, como se a luz estivesse queimando suas trevas. Os gritos de desespero ecoaram ao redor, mas uma calma inesperada se instalou no peito de Laís. Ela sabia que era hora de agir. Eu não posso deixar você fazer isso, Daniel, Laís gritou, a voz firme, apesar do medo que a envolvia. A figura grotesca dentro de Daniel uivou, como se estivesse sendo queimada viva. Você não é mais você, e o que era apenas uma imagem de raiva começou a se desmoronar diante dos olhos da jovem. Miguel, ainda no chão, observava a cena em estado de choque. Laís, você está conseguindo. A luz é sua. Ele gritou, sua voz agora cheia de encorajamento. Laís sentiu seu coração aquecer. O poder daquele colar era uma extensão dela, exatamente o que precisava naquele momento. Enquanto a energia crescia, a luz tocou a ferida de Miguel. Ele se levantou levemente, como se a força do amor e da verdade o estivesse curando. Vá, é a sua hora, ele disse, e Laís finalmente compreendeu o que deveria fazer. Eu não vou deixar você ganhar, Laís respondeu, olhando diretamente nos olhos de Daniel, que agora estavam cheios de confusão e raiva. Você não me controla mais. O rosto dele se contorceu em desespero, como se a própria verdade estivesse esmagando o que restava dele. A fumaça ao redor começou a se dissipar e a luz da joia se intensificou, emanando ondas de calor e energia. Henrique ficou paralisado, percebendo que havia subestimado o poder de Laís. A sala tremia enquanto as paredes ruíam, ameaçando desabar. Mais forte, Laís. Liberte-se, Miguel gritou. A energia dentro dela crescia e a joia começou a vibrar. Num instante de clareza, Laís levantou a mão. A luz da joia se expandiu e invadiu o espaço, envolvendo todos. A presença sombria dentro de Daniel começou a desaparecer, e sua forma humana se revelou de volta. Mas ele estava fraco e ofegante. O olhar dele encontrou o de Laís. O que é o que eu fiz? A dúvida e a dor estavam visíveis. Você lutou contra si mesmo. Agora é hora de se deixar ir. Laís respondeu, com um misto de compaixão e firmeza. O poder da joia se conectava a todos ali, como se uma rede invisível de amor e perdão estivesse se formando, curando as feridas de cada um. Com um último esforço, Daniel caiu de joelhos, seu olhar se perdendo em arrependimento. Desculpe, eu não queria, ele murmurou, a voz sufocada.
E antes que qualquer um pudesse responder, a luz engoliu tudo em um esplendor brilhante. Quando a luz finalmente se acalmou, todos estavam em pé, sem feridas. O colégio, no entanto, estava em ruínas ao fundo, mas a sensação de alívio pairava no ar. Laís respirou fundo, sentindo a conexão que tinha com todos ao seu redor. A primeira pessoa que ela viu foi Miguel. Ele estava lá, seu olhar transbordando amor e orgulho. Você fez isso, minha filha. Ele sorriu, e Laís percebeu que ninguém poderia tirá-la dessa família novamente. E Daniel estava ali, também, prestando atenção em Laís com um olhar que misturava arrependimento e esperança. Perdoe-me, por favor, ele disse em um fio de voz. Laís hesitou, mas soube que precisava seguir em frente. Vamos reconstruir isso juntos. O grupo estava unido, e com todos ali, Laís sentiu um novo tipo de força. Mas no fundo, uma sensação de que algo ainda não estava resolvido a acompanhava. O que mais estaria escondido naquela joia? Havia mais segredos para descobrir, mas por enquanto, estavam juntos. E enquanto a fumaça dissipada deixava espaço para novos começos, Laís refletiu sobre como a dor e a alegria coexistem. Essa jornada era mais do que apenas enfrentar o passado. Era sobre construir um futuro. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esclareça suas dúvidas e teorias sobre o que ainda pode acontecer. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente